comentaria também nessa primeira fala que o verbo confiar talvez não se aplique muito aqui, porque nós não fiamos em conjunto se não há duas subjetividades. O algoritmo, tomado exatamente como disse o Marcelo, ele não é uma subjetividade, ele não é humano. Poderá haver uma subjetividade artificial, sim, mas talvez o termo confiar seja atribuir a isso uma possibilidade de diálogo e de identificação que é paradoxal e, mais do que isso, é perfeitamente impossível. No entanto, eu trouxe uma nota que eu queria ler para vocês, porque já se trabalha com a ideia da personalidade jurídica ou de pensar a inteligência artificial como sujeito de direito. Isso na União Europeia. Recentemente, 2017, uma resolução do Parlamento Europeu recomendou disposições de direito civil sobre robótica. E o ponto de partida dessa resolução merece registro aqui, porque são os termos com os quais essa resolução se sustenta. Essa resolução vem instar os membros da Comissão Europeia e os Estados-membros a criar um estatuto jurídico específico para os robôs a longo prazo, de modo que, pelo menos, os robôs autônomos mais sofisticados possam ser determinados como detentores do Estatuto de Pessoas Eletrônicas, responsáveis por sanar qualquer danos que possam causar e, eventualmente, aplicar a personalidade eletrônica a casos em que os robôs tomam decisões autônomas ou em que interagem com qualquer outro modo com terceiros de forma independente. E uma outra coisa que eu também gostaria de compartilhar, e que saiu na Columbia Journalism Review, é um artigo muito interessante, mas dizendo o seguinte: já se aproxima o momento de haver um tratamento para a inteligência artificial, dando a ela alguma forma de direito autoral. Ou seja, se pensa na inteligência artificial como ser passível de autoria, de criação. Portanto, talvez a fronteira que separa o humano e o não humano, a subjetividade e a não subjetividade, esteja já se desfazendo. E é isso que eu trago para dizer, então, de volta ao início, que a palavra confiar, que eu disse que não se aplica porque do outro lado não há uma subjetividade, precisa ser reabilitada, porque poderíamos falar em subjetividades artificiais. Talvez nós estejamos a caminho, e aí eu encerro, de uma ordem em que a própria humanidade seja coadjuvante, não apenas complementar. Uma ordem que, ainda que pareça impensável, mas que foi objeto de mais de um dos seminários do Adalto Novaes aqui, faça com que o humano não seja mais o centro das decisões, o centro originário e o centro destinatário das decisões. Isso é quase impensável, é quase uma impossibilidade teórica, mas talvez a gente esteja raspando essa fronteira aí, e eu deixo por aqui. Eu quero fazer uma outra nota aí, portanto não se trata de ser pessimista ou otimista, fazer uma outra nota. Privacidade.
Eu posso definir democracia ou uma república democrática como aquela ordem em que a vida pessoal é protegida na sua intimidade, na sua privacidade, e o Estado é transparente, ou o poder é transparente. Todos aqui concordam que hoje a nossa vida pessoal ficou totalmente transparente. O poder consegue ir buscar coisas de mim que o meu parceiro não sabe de mim. Sabemos, isso parece que é um consenso aqui, mas o poder que faz isso, nós não sabemos. Não só porque o algoritmo, ou o software, ou o código é fechado. Não só por isso, mas porque há um plano de decisões e de debates que são inalcançáveis, e esse plano é inalcançável pelo cidadão comum, seja no Estado, seja nos conglomerados. E o que se passa hoje na China? Na China, onde há uma acelerada evolução de inovações, nós não temos democracia. Na China, lembrando aqui uma ideia de mundo da vida, do ecossistema, o modelo, o poder do Estado, o poder do capital. Na China, essas duas coisas não têm tensão entre si. Elas se fundem num corpo só. Essa evolução pode acontecer, essa evolução das inovações tecnológicas pode acontecer num lugar onde não exista democracia? Eu acho total, porque então, as democracias iliberais estão aumentando brutalmente. Então nós estamos falando, isso é o quê? Caminhando para cada vez mais controle. Pois nós estamos falando não de barbárie, nós estamos falando de barbárie administrada. Administrada num plano que não está acessível às pessoas, aos seres humanos. É isso que eu quero dizer quando eu digo que talvez estejamos num limiar de uma ordem em que a humanidade seja coadjuvante. Quando o Adalto diz, lembrando Heidegger, que a ciência não pensa, talvez isso seja algo que nós não paremos para refletir a respeito. Porque o algoritmo é burro, tá certo, mas a ciência também é. E é assustador dizer isso dessa forma. Porque nós imaginamos o cientista pensando, raciocinando, jogando com hipóteses, mas o cientista, nessa perspectiva de onde o Adalto enxerga, que é da filosofia, o cientista é uma peça de um discurso que o move, que o impele, mais ou menos como a métrica move o poeta. E aí a ciência não pensa. E se a ciência não pensa, ela pode construir um mundo opaco ao pensamento, insensível ao pensamento. Então aí não teria interpretação, não teria mediação, não teria o lugar do humano, porque o inconsciente, inclusive, está banido. Máquina não tem inconsciente. As subjetividades artificiais existirão, mas ela não tem inconsciente. Como fica isso? É nesse sentido só que eu queria ligar o Adalto nisso aí que foi falar, que eu acho que ele responde melhor do que eu posso responder.